Filhos de Deus, a paz do Senhor. Estou aqui para fazer o estudo da carta pastoral dessa semana, mesmo em nossas casas, cada um em sua casa. Nós iremos estudar o texto da Palavra de Deus. Peço a Deus que esse texto que nós vamos ler, que nós vamos estudar, fale ao seu coração, à sua alma. E nada melhor do que nessa quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, falarmos sobre fé. É a fé que nos alimenta nesse dia, é a fé naquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que tem nos guardado, que tem nos protegido. Então é dentro disso que eu quero, nesse dia, eu estou aqui de manhã, são 8 horas e 27 minutos, acordei bem cedinho hoje para orar, às 5 já estava de joelho, intercedendo a Deus, já me tranquei aqui no escritório, já estudei a Bíblia, já fui buscar os textos da palavra. E Deus falou comigo nesta manhã a respeito desses textos que nós vamos ler. E o tema da nossa carta pastoral hoje, que não vai estar na sua mão, mas você vai ter esse vídeo para ler, e você pode pegar a sua Bíblia e dando pausa no vídeo, lendo o texto, acompanhando, para que Deus fale aos nossos corações. E o tema de hoje é vivendo pela fé. Como podemos viver pela fé? Eu acho que é bem propício para os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo. Ontem, na nossa live, no culto, nós falamos sobre o véu que foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso a Jesus. Hoje nós podemos ir direto a Deus, falar com Ele das nossas necessidades. E hoje nós queremos ministrar ao seu coração. O que é viver pela fé? Eu te faço logo essa pergunta, como se fosse o quebra-gelo. O que é viver pela fé? Para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude, vivenciamos todas as promessas de Deus. Eu estou com a carta aqui ao lado, por isso que eu estou olhando para o lado de vez em quando, porque a carta está bem aqui do meu lado, tá bom? Precisamos aprender a viver pela fé. A fé é o que nos aproxima de Deus e transforma o que Deus disse em realidade. Quando Deus te promete alguma coisa, quando Deus dá uma palavra de promessa para você, essa palavra de Deus ela vai se tornar realidade, não porque somos bons ou porque merecemos mais do que os outros, não. Ela se torna realidade porque Deus está conosco e a nossa fé gera em nossos corações entendimento de que Deus é poderoso para fazer. Então nós precisamos estar todos os dias ligados em Deus, acreditando que Deus pode fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não consigo ver a solução do problema do coronavírus. Eu não consigo ver o dia que vai acabar essa praga. Mas dentro do meu coração, Deus tem gerado que vai acabar, que vai cessar. E que dias melhores nós teremos para nós
nos alegrarmos no Senhor, para nós nos unirmos como igreja e prestarmos cultos de gratidão ao Senhor, prestarmos culto de adoração a Ele, porque é pela fé que nós acreditamos nessas coisas. Os evangelhos deixam bem claro que as pessoas que buscaram a Jesus foram abençoadas em função da sua fé. O próprio Jesus dizia a elas: seja feito conforme a tua vontade, ou a tua fé te salvou. A vida cristã só pode ser vivida pela fé. Por isso precisamos compreender o que é a verdadeira fé e praticá-la no nosso dia a dia. Um infeliz pastor, ou numa palavra infeliz, desculpa o termo, não é infeliz pastor, mas uma palavra infeliz que um pastor colocou, criticando outros pastores, dizendo que agora eles tinham que levar o lencinho da fé para curar o pessoal do coronavírus, que eles tinham de orar por todo mundo para que as pessoas fossem curadas e tal, e etc, e etc. Eu acho que ele foi infeliz na palavra dele. Eu acho que ele foi infeliz, porque as pessoas não se curam porque eu quero. Quando eu oro por alguém, eu oro com fé que ela possa ser curada. Mas ela precisa gerar dentro dela essa fé, acreditando na palavra de Deus, para que ela seja curada. Então não adianta nós sairmos por aí orando por todo mundo que tem coronavírus, que eles serão curados. Será que eles têm fé para isso? Se tiver fé, sim. Jesus não curou todo mundo no Novo Testamento. Quando você lê os evangelhos, você vai ver isso, querido. Jesus curou aqueles que tiveram fé para ser curados. Tanto que ele diz, olha, a tua fé te salvou, ou conforme a tua fé. Não foi que ele olhar para as pessoas e dizer, olha, seja curado aí, acabou, vai embora. Não. Eu lembro de um texto de um leproso que chega perto de Jesus e diz, olha, se tu quiseres, serei curado. Jesus falou, eu quero. E aquele homem foi curado. Mas por quê? Porque ele falou para Jesus, olha, se tu quiseres, eu serei curado. Ele determina sobre a vida dele, com fé dentro do seu peito, com fé na sua alma, que Jesus poderia curá-lo. E o que aconteceu? Aquele homem foi curado. Aquele homem, ele conseguiu mover o coração de Deus e ele foi curado. Então eu acho que esse pastor, ele foi infeliz nas palavras dele. Mas eu não estou aqui para discutir a vida do pastor, de outro, não. Eu estou aqui para falar de fé. E é isso que eu quero nessa manhã, para que você estude à noite, entender o que é fé. E eu quero falar de 3 lições sobre como viver pela fé. 3 lições só, vai ser bem rápido, não vou demorar muito, não quero ser fadonho a você, eu quero fazer um vídeo bem curto, para que você aprenda e exerça essa fé que está dentro de você. De repente você nem sabe, nem compreendeu ainda, mas já tem fé dentro de você. Só precisa ser gerada, só precisa ser vivida para que o nome de Jesus, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Não é o nome de um pastor, não é um grupo de religiosos, não é um bispo, não. O único que tem que ser glorificado e o único que será glorificado chama-se Jesus Cristo, aquele que deu a vida dele por mim e por você ali na cruz do Calvário, certo? Então vamos lá. Primeira lição: a fé nasce na palavra de Deus, não nos sentimentos. Olha, a palavra de Deus nasce primeiro em Deus.
ou melhor, a fé nasce na palavra de Deus. A fé nasce na palavra de Deus, não nos sentimentos. Que é isso, pastor? Então vamos lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que está aqui. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz, deixa eu achar aqui, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, vírgula, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, ela não nasce nos meus sentimentos. Ela nasce quando eu ouço a palavra de Deus. O ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através de sentimentos, de sentidos. Nós somos feitos de sentidos. Pelo que vê, pega, pelo que sente, pelo que cheira, pelo que ouve. Nós somos muito levados àquilo que vemos, àquilo que ouvimos, àquilo que cheiramos. Tem coisas que aparentemente é boa, você cheira, o cheiro não está bom, então eu não vou comer. Ou o contrário. Uma comida não está muito agradável, mas você sente o cheiro e diz, vou experimentar. E a gente é levado a essas coisas. Sensações, sentimentos, ou pelo que aprendeu. Meus pais me ensinaram assim, então eu vou viver assim. A maneira como ele age ou reage é determinada por uma dessas coisas. Um ser humano. O cristão deve viver pelo que Deus diz em sua palavra. Precisamos aprender a confiar no que Deus diz. Precisamos reaprender a viver e agir ou reagir pela palavra de Deus. Se Deus falou que está conosco até a consumação dos séculos, Ele está conosco. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos guardar isso em nossos corações. O salmista diz que guarda a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra Deus. Porque quando ele conhece a palavra, começa a gerar dentro dele um arrependimento, uma sensação de cuidado de Deus, que não queremos pecar contra Deus. Pecamos porque somos humanos, mas a Bíblia diz que todas as vezes que pedimos perdão, Ele é poderoso para nos perdoar. Então a primeira lição que eu tiro nessa carta pastoral, ou nesse estudo para o Gessel de hoje, a lição é: a fé nasce na palavra de Deus, não nos sentimentos. Eu não preciso sentir para obedecer a Deus. Eu não preciso sentir para amar a Deus. Eu tenho que amar. É porque a palavra de Deus manda. A palavra de Deus me ensina a amar Deus. Quer ver? Romanos 1,17. Romanos 1,17 está aqui. E eu vou ler para você. Ó. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Ou seja, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer para mim e para você. Então, pela palavra, ou pela justiça, do princípio ao fim, é pela fé. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer esta palavra de Deus. Quer ver mais uma coisa? Vamos lá.
1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé. Nós só vamos vencer o coronavírus, nós só vamos vencer as dificuldades dessa vida, nós só vamos vencer tudo aquilo que vem para nos atrapalhar pela fé. Não tem outra maneira. Não adianta sermos inteligentes, sermos ricos, não adianta termos mais recursos do que os outros, não adianta. É pela fé. Nós alcançaremos a vitória em Deus pela fé. E aí eu te faço uma pergunta. Em sua opinião, por que muitos cristãos não conseguem viver pela fé na palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu queria que você até anotasse, se pudesse. Se você puder pegar um papel aí agora e anotar, eu vou fazer a pergunta de novo. Em sua opinião, por que muitos cristãos não conseguem viver pela fé na palavra de Deus? Vou te dar uma resposta sugerida. Algumas podem ter muitas, e você pode anotar aí depois, fazer uma pesquisa e dizer por que não conseguem vencer. Mas eu vou te dar algumas aqui. Falta de oração. Crente que não ora. Pessoas que vão à igreja, ouvem o sermão, mas não tem prática de oração, não tem vida de oração. Falta de paciência, não sabe esperar em Deus, não tem fé. Falta de conhecer a palavra de Deus. Tem gente que fala muito de Deus, mas não conhece em Deus, porque não lê a palavra de Deus. Isso tudo nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer tudo isso por amor ao nosso Deus. Ok? Então a primeira lição que nós tiramos, a fé nasce na palavra de Deus, não nos sentimentos. Segunda lição, eu vou ser bem rápido, eu estou tentando resumir para ser bem rápido, tá bom? Para não te cansar. Segunda lição, a verdadeira fé é revelada na dificuldade e na crise. Irmãos, é desse jeito. Sabe, quando está tudo bem, você não pensa em Deus. Para quê? Ter fé em quê? Se está tudo bem. Eu tenho milhões na conta, esquenta a cabeça para quê? Eu estou com saúde, minha mulher está com saúde, meus filhos estão com saúde, esquentar para quê? Sabe, a gente não pensa. Vou ler de novo aqui. A verdadeira fé é revelada na dificuldade e na crise. Quer conhecer um crente bom? É quando ele está em crise. Meu Deus, ele vai na igreja meia-noite, 1h, ele vai 5 da manhã. O horário que fala que tem que ir para a igreja, ele vai para orar. Por quê? Porque está em crise. Isso é errado? Não. É por isso que nós vivemos em crise, irmãos. Jesus falou com os discípulos, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Jesus deixou bem claro para aqueles homens, no mundo você não tem aflição, tem que ter. Para dar valor, para olhar para a cruz, para entender quem é Deus, para conhecer a vontade, para ter intimidade com Deus. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4. Irmãos, eu gosto demais desse texto. Filipenses 4:11. Olha o que diz a palavra de Deus. Não, Filipenses, eu abri aqui errado. Filipenses 4:11. Agora está certo. A linha aqui está certa. Eu queria que você lesse esse texto com bastante atenção.
A verdadeira fé é revelada na dificuldade e na crise. Eu estava vendo essa noite, antes de deitar, as comunidades do Rio, que normalmente é conhecido pelo tráfico de droga, por tantas outras coisas, e tocando louvores a Deus. O pessoal clamando a Deus, o pessoal convocando Deus, o pessoal buscando Deus. E ele não teve um tiro, só ouviu o som alto do funk. Normalmente é para tocar funk, onde as comunidades têm os seus bailes de funk, com muita droga. Não funcionou porque estavam buscando Deus. É da crise. Na crise está todo mundo fazendo live, está todo mundo gravando vídeo, falando de Deus. O apóstolo Hermínio, esqueci o nome dele agora, tem um vídeo dele aí que eu gostei muito de assistir, ele dizendo que os presidentes da Guatemala, de outros países aí, estão convocando jejum nacional para o país. É na crise, irmãos. Na crise todo mundo busca Deus. Sabe? Na crise todo mundo se dobra. Olha o que diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho engraçado que normalmente você passa pelos carros das ruas e tem esse adesivo na traseira do carro. Mas só o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem crítica. Acho legal. O versículo é top demais. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que muitas vezes nós esquecemos o 11 e o 12. Nós esquecemos o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei viver. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está dizendo, olha, eu vivi tudo. E é nesse momento que a nossa fé ela é aquecida. A Bíblia ensina que Deus vela para cumprir pela palavra. Jeremias 1,12. Eu vou ler o texto, eu quero ler todos os textos para você, quando acabar aí esse vídeo, falar assim, não entendi nada. Se você não entendeu, você vai para a Bíblia ler que você vai entender. Olha o que Jeremias diz. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É a palavra de Deus que se cumpre. Deus vela pela palavra dele. Deus, quando ele promete, ele cumpre, ele é fiel. Enfrentando dificuldades ou crises, quando temos a palavra de Deus, e como assistir um filme sabendo o seu fim. Se confiarmos no que Deus disse em sua palavra, não ficamos aflitos, ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer, porque já sabemos o fim. Deus já deu a sua palavra. Olha, Jeremias está dizendo que Deus vela pela palavra dele. A verdade é que muitos pensam ter fé, creem em Deus, mas ficam aflitos, ansiosos, preocupados,
muitas das vezes até abatidos quando enfrentam crise e dificuldades. Esse sentimento revelam que ainda não temos a fé verdadeira ou ainda não estamos praticando a nossa fé. Eu não posso ficar abatido. Eu tenho que estar alegre. Ah, pastor, mas o abatimento é humano. Sim, mas ele também é passageiro. Ele precisa vir e ir embora. Eu não posso me trancar num quarto. Ah, não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. Ah, não tenho dinheiro para pagar a prestação. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Ah, eu não tenho o que comer. Ah, eu vou ficar entristecido. Não, irmãos. Eu vou falar com Deus. Se eu tenho intimidade, se eu sou lá no céu reconhecido como filho de Deus, Deus vai agir para me abençoar. Não foi assim com Elias? O corvo levava a comida no bico. Levava lá para ele, ó, tá aqui a comida, Deus mandou. É assim que acontece. Deus nos surpreende, por quê? Porque ele é bonzinho? Claro que ele é bonzinho. Deus é bom demais. Deus é bonzinho não, Deus é bonzão. Mas é porque ele vela pela palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, eu preciso ter fé que isso vai acontecer. Tem gente que tem tudo, menos fé. Tem conhecimento bíblico, estudou nas melhores faculdades teológicas, conhece um monte de coisa. Agora, conhecer Deus, nem um pouco. Os camaradas que ficam usando rede social, vídeo para ficar brigando, aparecendo, um querendo ser melhor do que o outro, conhecer melhor do que o outro, tá fora. A gente não precisa disso. A gente precisa de Deus. A gente precisa ter fé. Beleza? Outra perguntinha que eu vou te fazer. Em sua opinião, em sua opinião, o que mais atrapalha a nossa fé quando passamos por dificuldades? Em sua opinião, o que mais atrapalha a nossa fé quando passamos por dificuldades? Vou te dar uma resposta sugerida aí. Vou sugerir uma resposta para você. Impaciência, ansiedade, preocupação, pressão. Atrapalha. Quando passamos dificuldade, essas coisas atrapalham a gente, irmãos. Fazer o que então, pastor? Ter fé em Deus. Ter fé em Jesus, que Ele pode mudar, que Ele pode fazer algo por nossas vidas. Tá bom? Terceira lição, para nós fecharmos. A verdadeira fé nos faz enxergar o invisível. A verdadeira fé nos faz enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar. A verdadeira fé, a fé genuína, aquela fé que vem do coração, que vem da alma, que vem do espírito, nos faz ver o que ninguém está vendo. Irmão, nós estamos vivendo crise. O presidente está falando toda hora que o país vai viver crise financeira, e eu não estou vendo isso. Eu estou vendo Deus agir. Deus vai cumprir a palavra dele, nos abençoando. Eu deveria ser o que deveria estar mais preocupado. Nós não conseguimos arrecadar na igreja para cumprir os compromissos da igreja ainda. Mas eu tenho fé que nós conseguiremos. Eu não estou sem dormir, eu durmo tranquilo. Acordo cedo, mas para orar. Durmo tarde, para orar. Porque eu quero viver uma vida de oração. Falei isso para Deus. Falei para Deus, Senhor, eu quero ter uma vida de oração. Uma vida de comprometimento.
Eu quero aprender a adorar a Deus. Adorar a Deus só falando não é fácil. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu determinei isso dentro de mim. Se eu precisar orar 3, 4 vezes na noite, eu vou orar 3, 4 vezes na noite. Porque a minha alma tem sede de Deus. A minha alma está com sede de Deus, de conhecer Deus, de Deus se revelar para mim, de Deus falar para mim. Eu quero. Eu tenho tido experiências com Deus. Essa manhã acordei cedo, ajoelhei-me, fui falar com Deus, pedi a Deus, Senhor, vai me dando nomes para interceder. Irmão, sem exagero, eu acho que eu lembrei de mais de 150 pessoas. Sem exagero. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Eu fui falando o nome de pessoas que há muito tempo eu não vejo. Isso não é do homem. Isso vem do alto. Deus foi me lembrando. Deus dizia, fala fulano. Ora por ciclano. E eu fui lembrando, falando. Deus me deu, para a nossa igreja, Deus me deu uma estratégia. Olha que coisa linda. Deus me deu a estratégia de interceder por setores da cidade. Vamos pegar aqui, ó. Esse setor aqui. O bairro ali da Meire Borges, do presbítero Adailton. Intercede todo mundo que mora ali. Foi lembrando de rua por rua. A localidade ali do diácono Romilson, do Orlando, da Cláudia. E aí Deus foi me dando setores fora da cidade. Está na roça. Está no setor. Isso é fé, irmãos. E eu fui intercedendo, falando. Sabe por quê? Porque Deus nos faz isso. E a terceira lição, a verdadeira fé, nos faz enxergar o invisível. 2 Coríntios 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Segunda Coríntios 4:18. Diz assim o apóstolo Paulo: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha que coisa linda que o apóstolo fala. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Se eu vejo, não é fé. Se eu tenho condições, se eu posso, se dá para mim, não é fé. Mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. O que vem fácil, vai fácil. O que você não luta para conquistar, você abre mão muito fácil. É transitório. O que você vê é transitório. Tudo isso que nós temos hoje vai passar. O carro que você se aprende, o carro que entrou no seu coração, ninguém pode tocar, ninguém pode andar. A casa que você tem, que você construiu, a empresa, o dinheiro, o emprego, é tudo transitório. Isso tudo é passageiro, isso vai passar.
Mas o que não se vê é eterno. A minha salvação, a sua salvação é eterna. É pela fé que nós acreditamos na salvação. 5, versículo 5, 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha que coisa linda. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu não posso ver. Jesus falou que ele preparou o lugar para nós. Ele foi, mas que um dia ele voltará para nos buscar. Eu vivo pela fé esse dia. Eu acredito que esse dia há de chegar e ele há de nos buscar para nos levar para morar eternamente com ele. Já vimos na introdução que, como Jesus disse e ensinou, as coisas vão acontecer conosco de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa confiança no que Deus diz. Não adianta falar que confiamos em Deus se a nossa atitude é de desobediência. Com o que Ele diz em sua palavra. A nossa maneira de enxergar as coisas, seguindo pelas nossas atitudes e palavras, demonstram se a nossa fé é verdadeira ou não. Depende daquilo que eu vivo, da maneira que eu vivo, como eu ando. A nossa fé vai ser provada. Ou melhor, já está sendo provada. Malaquias 3, ele diz, naquele dia veremos o que serve e o que não serve. Apocalipse diz, aquele que está limpo se limpe mais, e aquele que está sujo se suje mais. É pela fé que vencemos. Mais uma pergunta para nós encerrarmos. Em sua opinião, o que é enxergar pela fé? Em sua opinião, o que é enxergar pela fé? Aí vai um desafio a você. Nós vamos postar esse vídeo lá no grupo do Gessel, no grupo da igreja, nos Leões. E aí você vai fazer um vídeo curtinho, rápido, dizendo da sua opinião o que é enxergar pela fé. Você que vai fazer e eu vou assistir, todos nós vamos assistir. Não podemos estar na casa um dos outros, mas nós podemos fazer um desafio a você. E eu estou fazendo esse desafio agora a você. Você vai ler, vai ouvir o sermão. Se você quiser, eu te envio a carta. Eu envio o presbítero Feu, ele envia para você, se você quiser. Se você não quiser, não, pastor, eu vi o vídeo, entendi e quero dar minha opinião. O que é enxergar pela fé? Você vai no vidinho, um vídeo curto de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, com você. E aí posta lá no grupo, minha opinião sobre fé. E aí nós vamos interagir com todos os irmãos. Beleza? Conclusão. A fé libera o poder de Deus para que o milagre aconteça. Para que a promessa se torne realidade como cristão, devemos viver uma vida de milagres, pois devemos viver pela fé. Você quer isso? Quer viver à altura da palavra de Deus? Quer viver como um filho ou uma filha de Deus de verdade? Você quer viver pela fé? Que Deus te abençoe. Eu quero orar para nós encerrarmos esse vídeo. Você vai receber hoje, vai estudar, leia os textos da palavra, coloque o vídeo aí, dê pausa, leia a palavra, vê o vídeo, porque eu estou fazendo isso com muito carinho para abençoar a sua vida. Eu quero pedir os líderes de Gessel
aqueles que estão na liderança dos grupos, que passe para os seus liderados. Pode ser que a gente coloque no grupo, mas os irmãos não estejam no grupo, ou não... E aí você conhece todos. E aí vai mandando um por um, vai compartilhando, para que todos ouçam e todos estudem a palavra hoje. Tá bom? Esse é o nosso Gessel, a nossa carta pastoral. Deixa eu orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra, Senhor, que esta palavra gere fé nos nossos corações, gere uma alegria do céu, Senhor, para crermos, para acreditarmos que o Senhor tem estado ao nosso lado e que dias melhores virão, Senhor. Deus, eu digo, dias melhores virão. Pai, pode ser que não seja aqui na terra, pode ser, Senhor, que o Senhor volte hoje, volte amanhã, mas certamente, na eternidade, nós estaremos contigo e seremos privilegiados, Senhor, da fé, da alegria que tivemos aqui nesta terra, de servi-lo, e seremos, ó Deus, recompensados, Senhor, por tudo que passamos aqui, mas não abrimos mão da tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus os abençoe em Cristo Jesus.